Sabe aquela situação? A criança passa horas e horas estudando, se dedicando, e quando chega a nota da prova, é uma decepção. É um paradoxo que frustra muita gente, pais e estudantes. Se isso soa familiar, essa análise vai clarear o porquê de tanto esforço, às vezes, não dar em nada. Pois é, essa frase é um resumo perfeito da frustração. A gente vê o esforço, o tempo dedicado, os livros abertos na mesa, e aí o resultado parece que não tem nada a ver com a história. A primeira coisa que vem à mente é: será que se distraiu? Será que não se empenhou de verdade? Mas olha, a resposta pode ser bem diferente. E se o problema não for falta de vontade, mas sim o método? E se a criança estiver, na verdade, sendo enganada pelo próprio cérebro? Pois é, a ciência tem um nome para essa armadilha. E entender isso pode mudar totalmente o jeito que a gente encara o estudo. Ok, vamos direto ao diagnóstico. O fenômeno que está por trás disso se chama ilusão de competência. É um conceito super bem documentado pela psicologia cognitiva e explica direitinho por que um estudante pode achar que sabe tudo e, na hora H, descobrir que não sabe quase nada. Aqui está o pulo do gato. O cérebro olha um texto, reconhece as palavras, as frases e logo pensa: ah, isso aqui eu já vi, já conheço. Só que familiaridade não é a mesma coisa que domínio. É como olhar os ingredientes de uma receita e reconhecer todos eles, mas não fazer a menor ideia de como preparar o prato. E aqui a diferença fica bem clara. A familiaridade é passiva, é só um reconhecimento. Agora, o domínio é ativo. É ser capaz de ir lá na memória, buscar informação, organizar e explicar com as próprias palavras, sem precisar de uma colinha. A nota baixa vem exatamente quando a gente confunde uma coisa com a outra. Então, o ponto mais importante é este. Não é que a criança esteja mentindo ou de má fé. Ela fecha o livro totalmente convencida de que o conteúdo está na ponta da língua. É um erro cognitivo de verdade, uma pegadinha do nosso cérebro, em que qualquer um de nós pode cair. Então vamos em frente para entender como essa ilusão é criada. Tudo começa com o método de estudo mais comum que existe, e que, infelizmente, é um dos menos eficazes: a simples releitura do material. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, não é mesmo? Poxa, se a informação está toda ali na nossa frente, por que ficar relendo aquilo várias vezes não faz a gente memorizar? A resposta está no jeito que nosso cérebro lida com essa repetição. A armadilha funciona assim, ó. Cada vez que se relê o texto, o cérebro processa aquilo mais rápido. E essa facilidade, essa fluência, cria uma falsa sensação de segurança. O cérebro basicamente pensa: ué, se estou lendo rápido, é porque já sei isso muito bem. Mas, gente, fluência na leitura não quer dizer que a informação foi guardada na memória de longo prazo. E aqui está a grande virada de chave. Para quebrar essa ilusão, é preciso forçar o cérebro a fazer o trabalho pesado de verdade, recuperar a informação da memória, sem a ajuda do livro. É nesse esforço que o aprendizado de fato acontece. O nome disso é recuperação ativa. Em vez de só colocar a informação para dentro, o estudante precisa praticar tirar a informação de dentro, seja resolvendo exercícios, respondendo perguntas de cabeça ou simplesmente tentando explicar a matéria para alguém. É esse ato de puxar a informação que fortalece a memória. E o mais legal é que isso não é só uma teoria bonita, um achismo. É um dos princípios mais sólidos da ciência da aprendizagem, com décadas de pesquisas e muitos dados para comprovar. Olhem só para este gráfico. Ele mostra o resultado de inúmeros estudos de um jeito bem visual. De um lado, o pessoal que só releu o material. Do outro, quem usou testes práticos, a tal da recuperação ativa. A diferença no quanto eles lembraram do conteúdo depois é gritante. Em média, a diferença pode passar de 50% de conteúdo retido. Pensa no que isso significa na prática, na nota e, mais importante, no aprendizado que fica para a vida. Um aumento de 50% na eficácia do estudo é uma transformação. Isso não é uma moda, existe um consenso na ciência. A prática de se testar, de forçar a memória a trabalhar, sempre ganha da leitura passiva. A verdade é que o estudo precisa ser um pouquinho desconfortável, um pouquinho difícil para ser eficiente de verdade. Certo, a gente já entendeu a ciência. Mas e aí? Como isso funciona na rotina de uma criança? A boa notícia é que não se trata de estudar mais tempo, mas sim de estudar do jeito certo. E essa comparação aqui resume tudo. 2 horas de leitura passiva podem até dar aquela sensação de dever cumprido, mas a retenção é baixíssima. Por outro lado,
30 minutos de prática ativa, com exercícios, se testando, podem fixar o conhecimento na memória de longo prazo de um jeito muito mais poderoso. Guarde bem esta frase. Ela é a essência de tudo isso. O foco precisa mudar do relógio para a estratégia. O sucesso não está no tempo que se passa sentado na cadeira, mas no que se faz durante esse tempo. Bom, então como colocar isso em prática? Como ajudar a sair desse ciclo da ilusão de competência e entrar no caminho do aprendizado que funciona de verdade? A virada de chave fundamental é essa: trocar a leitura passiva pela prática ativa. Incentivar a criar perguntas sobre o que foi lido, a procurar exercícios para resolver ou até mesmo tentar explicar o que aprendeu. Qualquer coisa que force o cérebro a recuperar a informação, em vez de só reconhecer, vai ser infinitamente mais valioso. E fica aqui a reflexão final. A nossa cultura muitas vezes valoriza o esforço que a gente consegue ver, sabe? As horas de estudo. Mas talvez seja a hora de focar no que realmente importa, o conhecimento que fica. Mudar o método é a chave para transformar todo aquele esforço em sucesso de verdade. Obrigado por acompanhar.